quando o Senhor achava ele juntamente com o seu irmão, dando somente uma palavra, dizendo: segue-me, aleluia. Jesus não entrega nenhuma profecia para ele. Jesus não vai lá e fala com tudo que ia fazer com ele. Pastor Josiel, isso, aleluia, não condiz, irmãos. Quando agora chega Pedro e André diante do Senhor e ele apresenta, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, nós observamos que agora Pedro vem não para receber uma profecia de Jesus, não para saber que ele, aleluia, era Pedro, era Pedra. Não, a Bíblia diz que André chama ele. Agora ele se apresenta diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendo com ele se apresentando, o André primeiro conhece. E Deus agora tem uma chamada especial para com Pedro, que foi convidado por André. Aleluia! Quando ele se apresenta, a Bíblia vai dizer que agora o Senhor testifica dizendo: agora já não é mais Simão, mas agora tu és chamado Pedro. E o Senhor testifica para com ele, aleluia, sem ele entender muitas coisas, porque aqui nós temos um testemunho, aleluia, do começo. O começo às vezes ninguém entende muita coisa. Pedro, aleluia, chegando dizendo: olha, o Senhor disse que agora eu sou Pedro. Agora ele está dizendo: olha, esse nome testifica pedra. E alguém olhava para Pedro e dizia: mas o que tem a ver tudo isso, Pedro? O que tem a ver o que está dizendo? Jesus mudou o seu nome. Mas Pedro já tinha entendido e compreendido que quando eu tenho encontro com Jesus, ele muda meu nome. Ele muda meu caráter. Quando eu tenho encontro com Jesus, ele muda os meus planos, projetos. Porque quando eu encontro com Jesus, alguma coisa tem que acontecer na minha e na tua história. Glória a Deus! Olha aí, ó, aleluia! Pedro agora, aleluia, todo mundo olhando e vendo Pedro ali, o pescador, o Galileu, na região da Galileia. Alguém vai dizer para ele: é só um pescador. Eu amo quando alguém olha e mede a minha, a sua vida do jeito que eles acham que tem que ser. Alguém tem que estar olhando e está dizendo: ei, você tem que ter, aleluia, mestrado, doutorado. Você tem que ter, aleluia, agora um alto escalão. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: eu quero você, Pedro, em outro pescador. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, mas Jesus te chama. Porque quando alguém olha É verdade, aleluia. e está dando preço e peso, aí eu fico com medo. Porque quando o homem põe peso em alguma coisa ou preço, Meu Deus do céu. é porque já tem o seu valor, já recebeu aqui na terra. É verdade. Mas agora, quando o nosso Jesus chama, é diferente, aleluia. Glória a Deus! Quando o nosso Jesus chama, alguém está dizendo: ele não. Jesus diz: mas eu quero. Oh, aleluia. Esse não tem condições, Jesus diz: mas me serve. Esse não sabe, Jesus diz: eu ensino. Alguém diz: essa aí, aleluia, não pode. Jesus olha para mim e para você e diz: eu posso por você. Lavando com a graça da súbia. Aleluia, Deus de maravilha. Eu olhando, aleluia, eu começo a ver agora. Aleluia, todo mundo olhando. Se fosse para escolher pelos homens, Pedro não era escolhido. Se fosse para os homens separar, eu não era escolhido, você não era escolhido. Aleluia, mas quando é por Jesus, aleluia, eu louvo a ele porque ele olhou e disse: eu achei graça em ti. Eu achei graça em ti, aleluia, para concluir esta obra na minha e na tua história. Quando nós observamos agora, nós nunca vamos ser alguém defender tanto a igreja que nem Pedro. Pastor, mas Paulo defendeu, Paulo anunciou e divulgou. Mas defender a igreja, igual Pedro, nós não vamos achar. O homem que não tinha característica para ser apóstolo, Meu Deus do céu, é verdade. o homem que não tinha característica para ser discípulo do mestre,
Senhor escolheu. Ele determinou, aleluia, cumprindo a palavra, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, Pedro. Ele só disse para Pedro, segue-me. É verdade. Ele somente disse, segue-me. Às vezes estamos esperando Jesus revelar alguma coisa. Meu Deus do céu, e aí, ó. Estamos esperando Jesus derramar uma continha no banco. Meu Deus do céu. Estamos esperando Jesus fazer uma obra terrena. Olha aí, ó. E Jesus só está falando para mim e para você, segue-me. Ele querendo seguir Jesus depois que está tudo bem. Vai falando, Daniel. Queremos seguir Jesus quando está tudo fácil. Queremos seguir Jesus quando a vida está toda alinhada. Aí eu quero dizer, eu preciso andar em Jesus, porque eu não vi homem e mulher se alinhar ainda sem Jesus entrar na vida dele. Só a mudança de caráter quando Jesus chega. Só a mudança de vida quando Jesus se apresenta. Só a mudança da sua casa quando Jesus entra nela. Só a mudança do teu ministério quando Jesus entra no ministério. Enquanto Pedro não encontra com Jesus, ele é simplesmente um pescador. É, meu Deus, aleluia. Quando Pedro encontra com Jesus, mudou a pescaria dele. Aleluia. Marcos 1,17, Pedro não pesca mais peixe, mas agora eu vos farei pescadores de almas, de homens. Quando encontra com Jesus, o meu plano e o seu projeto acaba. Meu Deus do céu. É verdade. Quando eu encontro com Jesus, aleluia, o que eu penso, o que eu acho, deixa de ser. Aleluia. Por que, pastor José? Porque o plano dele é maior. Meu Deus, é Mas eu vou melhorar para você entender, aleluia. Os pensamentos dele é mais alto do que os meus e os seus. Os caminhos dele são mais altos do que os meus e os seus, aleluia. Pastor José, o que o senhor quer falar aqui é que enquanto você quiser viver o seu plano, a sua vida, o Jesus não entra na sua causa. Mas quando você vive a causa de Jesus, ele entra na sua vida para fazer a diferença. Vai abençoando. Mas por que o senhor está falando dele? Porque a carta é endereçada por ele. Meu Deus do céu. Alguém que não tinha nenhuma expectativa de vida. É forte. Primeiro, pastor Pedro não era vicioso. Porque na pesca maravilhosa, ele podia voltar e continuar sendo comerciante. Dava para ele viver muitos anos da sua vida e fazer a sua aposentadoria. Mas porque a Bíblia diz que foi tão grande a pescaria que teve que chamar os barcos em volta para ajudar. Da sua casa, da sua família, do seu povo. Mas o que me chama a atenção, Pedro, é que Pedro não se preocupa com a pesca, se preocupa com o milagre que aconteceu e quem foi que deu a palavra. Meu Deus, é verdade. É forte. Porque Pedro chega e diz, eu vou atacar novamente segundo a sua palavra. Porque já pesquei a noite inteira. E quando ele pega, nós temos que aprender com Pedro esse detalhe. Quando Jesus, aleluia, dá a ordem, aquilo acontece, o mistério cumpre. Nós temos que aprender a descer e sair por baixo. É verdade. Porque quem fica em cima é ele. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Pastor João, você está dizendo, eu posso pregar, mas agora é dele, porque a palavra é dele. Eu posso ser usado, você pode ser usado, mas a glória é dele, a exaltação é dele, porque toda a glória é só dele. Aleluia. Pedro entende isso. É verdade. Aleluia. Pedro estava dizendo, Pedro, você pescou demais. Ele disse, pesquei nada. Na minha
mais afunda. Quando nós olhamos, ele olha agora, Deus abre uma revelação para ele. Ele olha e diz: Senhor, isso é impuro. Aí Deus olha para ele e diz: não fala que é impuro, que eu purifiquei. Em todos os momentos vamos olhar a ele, sendo aquela intrepidez, querendo falar, se apresentando. Quando nós olhamos isso e se colocar na igreja atual e falar: o quê? Esse crente é problemático. No meio do culto ele para o culto para perguntar. Acaba o culto, Pedro está lá querendo saber o que é que falar que ele não entendeu. Pedro agora olha para Jesus e olha para o Senhor agora. Mas tenho certeza, pastor, convicção, que quem acordou para Jesus dentro do mar foi Pedro. Não te importa que nós morremos? Porque ele tinha, aleluia, decisão. Pedro tinha bastante defeitos, mas Pedro tinha uma qualidade. Pedro não ficava para perguntar para A e para B. Pedro indo aonde o lugar certo. Aleluia, é verdade. Pedro era dizendo: Jesus está no comando, Jesus vou perguntar para Jesus. Não, o pastor está no comando, vou perguntar para o pastor. Aleluia, glórias a Deus. O que mata é que muitas vezes os outros ficavam arrasando, aleluia, um para com o outro. Pedro ia na fonte, Pedro chegava e mas quando André agora encontra Jesus, que vai ao encontro e chama a sua irmã para apresentar com ele, os outros agora ficam observando: olha quem anda com Jesus. Porque enquanto você está na sarjeta, enquanto você está no mundo, enquanto você está lá perdido, ninguém liga. Mas quando você acha Jesus, ou melhor dizer, quando Jesus te acha, aí você começa a ser visto.
história. Oh, Deus maravilhoso. Jesus conhece, aleluia, quem? A graça te conhece. Oh, glória, aleluia, é verdade. Eu amo, aleluia, quando Ele dá essa dica para mim e para você. Ele não manda, aleluia, crescer, aleluia, em conhecimentos gerais. Meu Deus. Ele não manda você expert, aleluia, em ciência. Poderoso, é verdade. Ele não manda eu crescer, aleluia, nas coisas terrenas. Ele diz, olha, crescei na graça. Vai todo poderoso, aleluia. E é o único que poderia dizer isso. Porque olhando ele, Pedro, não tinha nenhuma condições de crescer É verdade, aleluia. diante dos homens. Algumas coisas eu já citei aqui para os irmãos que impossibilitaria ele. Quando nós olhamos e vemos, a Bíblia fala em vários lugares, Pedro era indouto. É verdade, aleluia. Não dava para sentar no meio dos doutores. Meu Deus. Desbocado, linguarudo, falava do que ele pensava. Mas quando Pedro agora tem uma chamada, e ele vai aprender com quem é de direito o mestre. Meu Deus do céu, é verdade. Ele vai aprender com o Rabi. Aleluia. Ele vai aprender com todo o poderoso. Ele vai aprender com o que é de direito, aleluia, que sabe tudo e todas as coisas. Aleluia, Jesus com 12 anos se apresenta. A graça confunde o conhecimento. Vai todo poderoso. A graça se apresenta diante dos doutores. Quando seus pais esquecem e voltam atrás dele, aonde ele estava? Estava pregoando. E os outros ficavam maravilhados porque a sabedoria dele ultrapassava o que Aleluia. eles conheciam. Porque a graça, aleluia, ultrapassa qualquer entendimento. Isso é verdade, Pai. Aleluia. Ela vai muito além da minha e da tua limitação. Meu Deus. É Deus. Aleluia, pastor, você vai dizer que nós temos que ser, aleluia, ignorantes? Não. Traz a graça primeiro. Em nome de Jesus. Porque eu nunca vi até hoje, pastor, alguém falar que um crente morreu de oração. É, Jesus. Eu nunca ouvi falar que o crente morreu, se explodiu de orar demais. Mas eu já ouvi falar que pessoas com seu ego de conhecimento se mataram, se perderam, porque achavam que o que eles tinham era tudo. Meu Deus do céu, é verdade. Quando nós olhamos e absorvemos e vemos, irmãos, o próprio Pedro se colocando na posição, na brecha, para adentrar diante do nosso Senhor. E Jesus não estava olhando Pedro no pescador, não estava olhando Pedro, que ao mesmo tempo foi usado por Deus, dizendo: Pedro, quem tu diz que eu sou? Tu és o Cristo. Disseste bem, isso não é teu. Isso foi revelado por Deus, pelo Espírito do Senhor. Passa alguns minutos, daqui a pouco o Senhor diz para ele: Pedro, Satanás, para atrás de mim. Logo em seguida ele consegue se inchar, achando que tinha sido Meu Deus. cheio, É verdade. por responder uma pergunta por ser usado por Deus. E logo neste momento o Senhor repreende já, ensina Pedro novamente. Meu Deus. Por isso que nós olhamos e vemos letra, conhecimento, mata, pastor. Ela mata. Por quê? Porque eu vou querer implantar aquilo que eu penso, que eu acho. Tem que ser bom. Mas a igreja tem dom. Aleluia. A igreja é direcionada por Senhor Jesus. É verdade. A igreja é coordenada pelo Eterno Todo-Poderoso. Meu O Deus. Senhor olha agora para Pedro, aleluia. E quando todos olhavam a classificação dos apóstolos, pode olhar. Se formos observar, Pedro era o que tinha menos cacife. Se formos observar, Pedro era o que tinha menos estruturas de conhecimentos. Mesmo que outros já tinham, aleluia, uma forma, uma maneira. Mas ele, seu irmão, já era mais simples. Se formos olhar até João, seu irmão, nós vamos observar que eles, observando, já tinham uma certa instrução. Isso é verdade. Fala
Quando foi dar, ele botou a mãe dele e disse: olha, vai querer que você está do lado de Jesus. Mas fala, senhora. Meu Deus do céu. Pede para a senhora pedir para um sentar na direita e o outro à esquerda. Oh, Deus maravilhoso. Ele se ausenta. Eu gosto de Pedro porque Pedro vai com a sua própria cara. Pedro chega lá e diz: pastor, não gostei do congresso. Mas ele disse: pastor, vamos melhorar. Mas ele disse. O ruim é quando o João manda alguém falar. Olha, fala por mim, isso não é bom. Porque quem é que usou essa manhã não vai pôr a sua cara e dizer: foi eu que falei. Foi eu que mandei, foi eu que designei, foi eu que ordenei. Aleluia, o que é que você está dizendo, pastor? Da igreja tem que ter esse caráter de Pedro. Eu não sei, mas eu pergunto. Eu não entendi, mas eu pergunto. Eu não gostei, mas eu digo. Eu gostei. Então eu vou expressar meus agradecimentos do gosto que eu tenho pelo trabalho. Esse crente, igreja. Meu Deus do céu, pai. Você nunca vai ver Pedro se camuflando. É forte, né? Você nunca vai ver Pedro se escondendo atrás dos outros e falar assim: ó. Isso existia muito na sala de aula. Alguém queria perguntar e assim para ele: pergunta para mim. Meu Deus. Eu tenho essa dúvida. Aí o outro perguntava, você disse: glória a Deus, ele perguntou, eu entendi. Também isso muito no mundo de ensino. Alguém travado para ele fazer uma pergunta e não pergunta. Aí botou pro outro e disse: você não fala para mim isso aqui. Aí eu te pergunto: cadê tua identidade? Meu Deus do céu. Quem é você? Verdade, cadê? Se sempre está atrás de alguém. Meu Deus do céu, pai. Se Jesus voltar, vai levar o cara à sua frente, porque atrás a sombra ele não leva. Ele tinha essa característica, ele se apresentava. Aleluia. Pode olhar os textos de Pedro. Pedro começa a melhorar depois que desce o Espírito Santo. Mas até aí o Pedro estava aprendendo na raça. É o fantasma, ele diz: não, Pedro, sou eu. Ele diz: não permita que eu vá. Porque se eu chegar aí e sumir, eu sei que é um fantasma. Aí Pedro sai andando. Pedro afunda. Mas Pedro viu que era o Cristo. Aleluia. Pastor Jesus, teve que esperar ele chegar no barco para saber se era. Vamos parar de esperar Jesus chegar. Vamos de encontro com ele. Vamos de encontro com ele. Vamos de encontro com ele. Se Jesus está vindo buscar a igreja vai de encontro com ele. Oh, Deus Se maravilhoso. nós observarmos, vamos ver o arrebatamento, aleluia. Jesus não desce até a terra. Meu Deus. Arrebatamento é tirado com força. A igreja vai ao seu encontro. É forte. Meu Deus do céu. Não vamos ver Jesus falando que ele vai pisar aqui para salvar, para poder recolher o seu povo. Não. É forte, isso é verdade. A Bíblia diz que Jesus vai se apresentar numa nuvem de glória com seus anjos, com a voz do arcanjo, aleluia, tocando a trombeta. A Bíblia diz que agora vai ser tirado com força e vai encontrar com o Senhor nos ares. E se eu não for encontro com ele, Meu Deus do céu. ele não vem aqui embaixo me dizer. Aleluia. Vai falar. Pastor, ele não vai vir aqui embaixo, não. Ele, aleluia, lavando. Ele para a graça e me candarácia. Eu tenho que estar firmado e não encontro dele. Para como ele chamar a igreja, lavada e redimida pelo seu sangue, eu tenho que estar preparado. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Ele olha agora. Então começa agora a testificar isso. E o que preocupa Pedro é que começa, pastor, a entrar algumas raposinhas no meio. É o perigo, é a pequena. É que começa a entrar algumas coisas no meio, tirando o foco da igreja. Oh, Deus maravilhoso. Se a igreja nasceu para ganhar alma, ela tem que continuar ganhando. Ah, é verdade, meu Deus. Aleluia. Agora a igreja, quando ela nasce ganhando alma, ela começa a jogar a alma fora, porque alguma coisa está errada. Misericórdia, é verdade. Nos ensina, Senhor, pela tua Ela começa a perder foco. Porque olhando nos dias atuais hoje, se não tiver uma boa aquisição
Jesus chamou Pedro porque ele tinha. Jesus podia chamar outros. Ele tinha muito mais. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Mas ele olha para o foco, ele chama Pedro e diz: Pedro, segue porque agora você vai ser um milionário. Pedro, me segue que agora você vai ter muitas posses. Eu vi Jesus tirando o que ele tinha. Ô Pedro, larga tudo, meu filho. Até o que você tem. Deixa e segue. Pastor Pedro seguiu, Jesus seguiu. Pedro era casado, tá? Ele furou a sogra dele. É verdade. Pedro levou Jesus, aleluia, na sua casa, na casa da sua sogra. Então Pedro abriu mão da sua esposa. Pedro abriu mão da sua família. E começou a seguir Jesus e veio seguindo Jesus, ensinando a sua família. Porque a fé da mulher, aleluia, que era a sua sogra tão grande, que quando ela queria recepcioná-los não podia, porque elas estavam febril, estavam doentes. E Jesus entra na casa e faz questão de ir diretamente a ela, para orar por ela, para sarar e a fé dela. Porque Jesus não diz que ele faz, Jesus diz que é a vossa fé que faz, Jesus diz que é a minha fé que faz. É a tua fé que faz, aleluia. Pastor, eu te abri um parênteses aqui. Eu não estou vendo Jesus fazendo muita coisa. É que Jesus está dizendo hoje, é que você parou de crer, é que parou de acreditar. Mas Jesus hoje entra na casa, dá uma injeção de ânimo e vai dizer para ela: que eu ainda salvo seu marido, eu ainda salvo teu filho da chaga, eu ainda salvo aquele que está perdido, eu ainda curo, eu ainda transformo, eu ainda levanto, aleluia, a vida daquele que está acabado. Meu Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, é verdade. A graça pode fazer isso. Oh, Espírito Santo de Deus, é verdade. Aleluia. Quando nós observamos a preocupação ele diz: já estão dizendo. E depois que os nossos pais adormeceram, Vai falando. o Senhor não vem mais. Meu Deus. E quantos o Senhor não já ouviu? Deus vai ter. E quantos vocês aí não ouviram? Está fazendo o que na igreja? Conversa, Jesus vai voltar coisa nenhuma. Mas a Bíblia diz em Mateus 24, o sermão da montanha, aleluia, que o olhar de muitos se esfriaria, já está. Que havia guerra, já está. Que havia rumores, já tem. Que nós ouviríamos falsos profetas, já existe. É verdade, meu Deus, aleluia. E aí o Senhor está dizendo é que muita gente que ele não veio para tirar a sua concentração, tirar o foco do que Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. E que podemos fazer isso? Pedro, que não tinha nenhuma característica de apóstolo, Pedro não tinha nenhuma característica para ser usado na mão do Senhor, humanamente olhando, mas Jesus separa Pedro, e Pedro vem com as suas cartas, cuidando da igreja e zelando pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Rabaço de quederemaná. Glória a Deus! Em que grupo nós estamos inseridos? Vai falando. Nos que já perdeu aquela visão do céu? Ou o grupo que ainda está aguardando a vinda do Senhor? Aleluia! É melhor, aleluia, glórias a Deus, começar muitas das vezes até bem cambaleando igual o Pedro. Vai tudo poderoso. É melhor começar não sabendo de muita coisa, mas depois ter uma estrutura que vai permanecer até o final, do que chegar abafando tudo e não passar 2 meses e não faz mais nada. Chega na igreja um monte de projeto, passa 3 meses e não vê fazendo um. Verdade dessa maneira. Esquecendo da Apoia missão. eu. Aleluia. Porque quando o Senhor começa uma boa obra, Ele é fiel para terminar. Se Deus tem um projeto, tem que ter continuidade no projeto. Se Deus tem um desejo no coração, o desejo tem que continuar. Se Deus estabeleceu um projeto, Ele não é passageiro, porque o projeto de Jesus não cai por terra. Caiu por terra o projeto de homem.
mais se atrevia, não era? É verdade. Agora a postura desse homem muda. Meu Deus do céu. Agora é o homem mais respeitado da igreja primitiva. Pedro agora era respeitado ainda sendo indulto, cheio do Espírito Santo, mas não vê falando que Pedro teve doutorado. Meu Deus do céu, isso é verdade. Ele ainda era indulto. Meu Deus, que privilégio. E ele continuava sendo um canal de bênção na vida É da Deus. igreja. Enquanto Pedro era só pescador, ninguém ligava com Pedro. Mas quando Pedro agora está seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, Pedro agora, aleluia, está lá, aleluia, no cenáculo, aleluia, sendo batizado com o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que ele se apresenta à rocha e sai para fora, um homem do outro abre a boca e ganha aproximadamente 10 na sua primeira pregação. Pastor, eu nem preciso da graça. A letra não convence, mas a graça convence no pecado. A letra não muda, mas a graça muda. O Espírito Santo é verdade. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo ler a Bíblia. Para com isso, não estou pregando isso. Tem misericórdia, Pai. O senhor quer dizer que eu não preciso mais da palavra? Quem disse? A palavra é o próprio Jesus, que a Bíblia disse. Ele diz, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, aleluia. Então a graça é a própria palavra. O que eu estou dizendo é quando eu me encho de conhecimento e eu deixo a graça de lado. Mas Pedro usa com sabedoria e fala, ele cresce primeiro na graça e agrega o conhecimento para ser um instrumento na mão do Senhor. O que aumentou nos últimos dias? Pode ver. Monta uma sala hoje para teologia, vai ficar lá. Monta uma sala de oração, pastor. Meu Deus do céu. Você vai achar o Pedro, Tiago, João e se não dormir. Meu Deus. Está falando, aleluia, é verdade. É diferente, porque permanecer a graça viva não é fácil. Não é fácil. É. Não é livro que vai fazer a graça permanecer viva. Permanecer a graça viva, eu preciso estar em constante oração. Eu preciso estar em santidade. Eu preciso se desviar do mal. Manter a graça aqui dentro que bateu em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato, e quando eu abrir, ele desce comigo. Você abriu e trouxe eu contigo. Traga ele dentro da casa. Tem que ter princípios. Deus de poder e glória, Deus de maravilha. Pedro agora começa a instruir a igreja. E ele começa a alertar a igreja, porque isso já está nos nossos dias. De pessoas querendo tirar a minha e a sua fé, querendo tirar a minha e a sua comunhão. De olhar e dizer, pastor, seus 22 anos não virou nada, para com isso. Isso, aleluia, é quem quer atrapalhar a obra. Mas quem quer ver a obra crescendo, eu tenho, aleluia, um pedido que eu sempre fiz, aleluia. Quando eu vim orando diante da graça da minha cidade, os meninos que moram lá vão lembrar disso. Na minha cidade tinha mais boteco, pastor, do que casa se bobeasse. E tanto boteco que tinha, aleluia, dentro da nossa cidade. Eu lembro eu juntamente com o meu João disse, vamos fazer um papel de oração. Vamos, acho que o Claudinei vai lembrar disso, os meninos comentando. Vamos orar para fechar o teto e abrir igreja. Vamos orar para fechar o teto e abrir igreja. Porque quem tem propósito com a graça, ele pensa no reino, ele pensa na obra, ele tem compromisso com Deus. E hoje eu creio que com a glória de Deus, dobrada tem mais igreja do que boteco. Jesus quebra o centro de macumba e ele quebra todos. É verdade, meu Deus. E chegar ao ponto de macumbeiro pedir para abrir o coração. É verdade, meu Deus do céu. De macumbeiro entrar na igreja e pedir oração do pastor Josiel. Meu Deus do céu, é verdade. Isso é o que a graça faz.
Porque eu não quero ganhar macumba, eu quero ganhar um macumbeiro. Eu não quero ganhar um boteco, eu quero ganhar um botequeiro. É verdade. Eu não quero ganhar, aleluia, a boca de fumo, eu quero ganhar o que é que não está ficando na boca. É verdade. Eu não quero saber da pedra o que é que vende. Eu quero saber que eu tenho compromisso com quem usa. Aleluia. Pastor, porque a graça chega, liberta, limpa, dá um banho de misericórdia, lava e traz para adorar a Ele. Aleluia! É verdade. Qual é o compromisso da igreja, pastor? É com almas. Isso. É com almas, se a igreja não entender isso e não tiver focado nisso, ela perde o foco. Meu Deus do céu. Aí ela quer fazer culto para encher ego. Jesus não entra. Agora, quando eu faço o culto para Jesus, aí quebra o ego e a palavra entra. Pedro começa a direcionar e diz: acutelai-vos, porque tem muitos que escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, querendo destronar a igreja, querendo tirar a base da igreja, querendo tirar o princípio da igreja, porque até vem e depois que começa a quebrar o princípio da igreja, ele sai e vai embora e não olha para trás, porque era lobo devorador. Meu Deus do céu. É verdade. O apóstolo Pedro, eu não sei se foi o pastor, a esposa ou alguns irmãos escolheu o tema, mas esta carta é endereçada para nossas vidas nos últimos dias. É verdade. Pastor, eu só queria a graça e o conhecimento, não é o contexto. Se eu não pegar o contexto, vai virar aleluia, e não ler aleluia o texto, vai virar pretexto isso aí. É verdade. Agora, ele agora viu o peixe. E o que é que está acontecendo naquele momento? Ele olha e diz: é necessário fazer uma carta. É necessário alertar a minha igreja. É necessário eu direcionar ela. Que vão vir, aleluia, e vem com peles de ovelha, peles de cordeiro. E nós olhamos, irmãos, parece que ali o céu desce. Mas quando você vai olhar a vida do sepulcro caiado, pastor, Ah, Deus! sem estrutura, sem base, Sem base. só para atrapalhar o trabalhar da graça. Meu Deus do céu. É verdade. E ele começa, aleluia, e vai testificando para com o povo. Vai dizer: acutelai-vos, ficai atento. Como diz a frase do irmão, aleluia, ele diz: nem tudo que reluz é ouro. Meu Deus do céu. É verdade. Meu Deus do céu, Pai. Porque olhar a boniteza por fora é fácil, mas saber os 22 anos é só quem passou pode contar a história. Passou, passa. É só quem pegou o período que vai poder falar a história. Agora chegar aí e dizer: eu sei, é fácil. Aí a pergunta é: cadê os teus frutos, amado? Jesus. Meu Deus do céu. A árvore está de boa, está de pé, mas cadê os frutos? Nos mostra, aleluia, o que é. Cadê eles? Quando nós observamos, Pedro estava testificando e dando um alerta para nós. E Pedro estava dizendo, aleluia, para com a igreja. Ele vai dizer: olha, eu sei que vocês acham que está sendo tardia. Eu sei que o momento que vocês acham que está passando, o momento parece que não vai acontecer nunca. Não é assim o arrebatamento? Aí Pedro, aleluia, glórias a Deus, testificando com esta palavra, aleluia, santa e verdadeira, ele começa a instruir, dizendo mesmo, que vós, aleluia, achar que é tardio, mas a longabilidade é para convosco, não querendo que algum de vós se perca, mas que todos venham e se arrependam. É, Jesus. Aleluia! A pergunta é: se ele vir agora,
como é que nós estamos. Verdade. E por que achamos que está tardio? Verdade, olha. Ele está dizendo, eu estou dando tempo de se arrepender. Eu estou dando tempo que você leve a palavra e outros se arrependam. Não está sendo tardio. Está faltando, aleluia, o meio e seu ofício para concluir essa palavra para com as nossas vidas. Aleluia, esse versículo vai dizer, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. E Jesus está dizendo, a igreja vai pregar para que cumpra o Maranata. Vai anunciar para que cumpra o Maranata. Vai apregoar para que cumpra esta palavra. Para que eu possa salvar vidas que se arrependem. Dia após dia. Porque se Jesus voltasse no ano passado, alguns não estariam aqui. Se Jesus voltasse, aleluia, no ano passado, alguns não estariam aqui. Então o Senhor está dizendo, eu não estou atrasado, eu sou longânimo. Ele não anda atrasado, ele não é tardio, ele é longânimo. O que Deus está dizendo hoje? Igreja, despertai, vai trabalhar, porque a longanimidade de Deus dura para sempre, para colorir a sua vida e venha cumprir esta palavra. Oh, Deus maravilhoso. Que eu acho lindo é que agora ele testificando esta palavra, aleluia, ensinando as nossas vidas. E quem tiver, aleluia, curiosidade a meditar nesse texto, ele começa, aleluia, e ele vai abrindo, aleluia, para com eles, dizendo, olha, a vida do Senhor é como um ladrão. E a Bíblia vai dizer, e de noite no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão. E ele começa a ensinar dizendo, havendo pois perecer todas essas coisas, e as pessoas nos convém que ser santo trato de piedade. Ele começa a nos dizer que tudo que é aqui vai perecer. Ele dá sua continuidade dizendo, tudo aqui vai se acabar. Tudo aqui, ele começa a dizer, guardando expressadamente a sua vida, que o dia de Deus em que os céus em fogo desfarão, todos os elementos ardentos se humilharão diante dele. Tudo quanto, aleluia, terrenamente nós observarmos vai se desfazer, porque tudo com fogo vai se desfundir. Tudo no fogo vai se acabar. É, pastor, o quê? A minha, sua alma vai ser jogada no fogo. Se for palha, se for feno, se for madeira, vai Queimar. se acabar, vai queimar. Porque o fogo sabe mostrar quem nós somos. É verdade. Por isso a Bíblia vai dizer que ele faz questão de dizer, os meus olhos ardem como chama de fogo, os meus pés são como um latão reluzente, aleluia, Deus te maravilha. O seu cabelo é branco como a neve, aleluia, Deus te maravilha. Mas se manda matéria que então Jesus trabalha com fogo, porque o fogo, aleluia, ele queima, tira toda a impureza, baixa de pobre, aleluia, cobre tudo, tem que passar no fogo. O ouro saber se o ouro é bom, tem que passar no fogo. A minha suas obras para saber se realmente é de Jesus, tem que passar no fogo. Deixa eu dizer algo para a igreja. Algumas coisas estão acontecendo na sua vida, porque ele está te provando com fogo. Ele está te provando com fogo. Para saber se as suas obras são verdadeiras. Para saber se as suas obras são verdadeiras. Porque a obra de Jesus não se acaba no fogo. Deus de poder e glória. Oh, Deus A Bíblia maravilhoso. vai dizer, ele dizendo, aleluia, encerrando. Meu Deus. Ele olha e diz, olha, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra. Aleluia! Nós,
que guardamos a promessa. Pastor, qual é a promessa? João 14. Meu Deus do céu, pode. É verdade. Nós que aguardamos a promessa, que esperamos o novo céu e nova terra, permanecemos firmes, Deus é maravilhoso. permanecemos estruturados, habitando com justiça,